Desculpe, o papo estava bom, a gente precisou interromper pela terceira vez, mas é a questão do Instagram. Então, assim, desde já peço mil desculpas, né? Mas voltamos. Não vamos perder a conversa com vocês, né? Como a gente sabe, quem sabe faz ao vivo. A live é isso mesmo. A gente nunca tinha passado por isso, mas tudo tem sua primeira vez. Não vamos perder esse papo maravilhoso com o João. Vamos voltar. Estamos falando sobre a gastronomia sergipana. Agora, João, como é chefe, está trazendo a realidade da cozinha. Né? Triste que a gente perdeu aqueles 16 minutos, mas a gente vê se a gente acontece. Aconteceu, Maria, foi porque o Instagram paralisou. O meu Instagram aqui, da expressão, paralisou. Então, assim, quando eu retornei, perde tudo. Eu não vou digitar nada, porque a gente não vai perder. Olha nós de novo, amigo. Olá, olá, olá. Desculpe mais uma vez. Infelizmente, nós perdemos aqueles 16 minutos. Não, mas então, faz assim, parte. A vida como é como eu disse, é ao vivo. Nunca aconteceu isso com a gente. Tipo, a gente já está desde o início de maio fazendo as lives. Sim. E nunca tinha acontecido isso. Era questão de conexão e tal. Mas, quem sabe, faz ao vivo. Estamos aqui. Eu e João. Gente, a gente está falando da realidade da gastronomia, né, hoje em dia. E, João, eu já vou brincar com você. Você já utilizou dentro das suas receitas um queijo coalho, um melaço de cana, uma mangaba, sabe, um bofe, sabe, um livro, quem sabe o que é livro, né? Sabe o que é, então assim, já utilizou alguma coisa dessa nas suas receitas? Eu posso lhe fazer a pergunta, que o bicho faz um hambúrguer que é sensacional. Já fez algum hambúrguer com alguma coisa assim que a tosca diz, poxa, João, tá bom. E você se vê assim, gente, mas é de vocês não valorizam. Né? Pois bem, diga aí. Aqui desde já vou mandar aqui rapidinho um boa noite. Quem está acompanhando? Luciano Moreira, Caio Vitor, que já participou aqui, Ítalo, que não perde, né? Fátima, que é Fatinha. Minha mãe. Maria, que perguntou, mandar aqui um boa noite também, que está aqui acompanhando a gente. Jane Junqueira, diretora da Galeria J. Inácio, está aqui acompanhando. Né? André Santana, advogado também, aqui acompanhando. Gente, chama, o papo tá bom. E assim, tá me dando muita vontade de comer. Tá um fastinho desgraçado. Brincar, daqui a pouco eu ligo pro Blend. Vamos lá. João, já utilizou alguma coisa de Sergipe? Pronto. Rapaz, eu já fiz alguns jantares com essa temática, né, de parar um pouco e dar uma analisada para justamente ver o que é que eu podia trazer para dentro do prato, aquilo que a gente via dentro enfim, que estava ali ao redor e talvez utilizado de outras maneiras. Então, eu lembro muito de um jantar que eu fiz depois de um tempo que eu passei eu morei 3 meses no sul da Bahia e fui enfim, fazendo treinamento e tal, e aí muito tempo sozinho, aí vou pensar alguma coisa que me traga para casa. E aí eu fiz um jantar que era uma entradazinha. A gente fez uma coalhada com o leite lá de Glória, fez uma coalhada seca, temperou com os temperos típicos daqui da gente dentro do azeite. Então fez como se fosse uma coalhada, é um prato típico sírio, mas a gente trouxe com a referência para cá. No prato principal foi uma canjiquinha de milho branco deliciosa que a gente fez com leite queimado, que foi uma coisa que eu também aprendi depois de um tempo que o pessoal fazia esquentava um leite até ele se queimar na panela, e dali você tinha um sabor mais amendoado e você trazia outras notas que talvez você não conseguisse antes. Essa canjiqueira servida ali com uma costela de porco criado mesmo, né? Porco caipira, esqueci. Porco caipira, sim. Uma costelinha marinada, assadinha, e essa canjiquinha vem por cima, e aí vinha um molhinho de goiabada picante que a gente fazia também, que pegava goiaba, porque um suco que eu gostava quando era muito novo, que era de goiaba, e sempre tinha essa história, não, a goiaba era muito doce, e não é uma fruta daqui que nem a mangaba, que nem a gente tem essa referência, mas é algo que a terra sergipana, ela dá muita coisa boa, né? Não necessariamente se for daqui, mas ela produz muito produto bom. Eu fiz um brigadeiro de mangaba, que ficou uma delícia, que foi um brigadeiro de mangaba. Ó, meus alunos que estão acompanhando aqui, tem aluno meu que tem trabalho meu, João,
para apresentar a próxima semana. E vai falar sobre a história do brigadeiro, né? Eu utilizo o brigadeiro. Olha como é interessante utilizar a gastronomia. Eu utilizo o brigadeiro para explicar o fim do Estado Novo, que é a eleição de 1945. Que o brigadeiro surge nessa eleição, né? E era o doce preferido do brigadeiro, né? Não, e surge porque os comitês, naquela época, para você angariar fundos, os comitês, que boa parte deles, comandados por senhoras, tinha que fazer doces, né, tradicionais, ou até mesmo doces, para vender, para angariar fundos para a campanha. E o que acontece no caso do brigadeiro? O Brasil ainda estava vivendo o racionamento da guerra. Até minha avó falava do racionamento da guerra. Só para você ter noção, a gente tinha uma quantidade de açúcar para consumir. Porque ainda o mundo todo, a Europa, tudo, a gente estava no pós-guerra. Até inclusive os próprios Estados Unidos. Então, não se tinha leite em grande quantidade para fazer as ambrosias, os doces de leite, para vender. Mas tinha muito enlatado de leite moça. E o que essas senhoras pensaram? Se misturar isso com chocolate, vamos ver o que é que vai dar. E a senhora que fez a primeira receita, que é considerada, a Edinalva Santos Mesquita, né, da cidade de São Paulo, ela pegou, fez com o achocolatado também. Nescau, o Brasil importava tudo, né? E importava o Nescau, né? O achocolatado. Sim. Você tá aqui as marcas, mesmo sem a expressão seja para receber nada, mas é para entender a você que está acompanhando essa receita apolítica. E o brigadeiro teve uma campanha muito grande. Era o candidato da UDN, candidato da direita, né, conservadora brasileira na época, né? E o que aconteceu? Era o brigadeiro para vender, né, nesses círculos políticos, né? E acabava que a primeira receita, a própria senhora, ela fala, não leva granulado. Era no açúcar refinado. Por quê? Granulado não existia naquela época, não. Granulado é coisa da agora. E é outra história também que aí a gente poderia ver. Mas no caso do brigadeiro, porque eu utilizo o brigadeiro como recurso da história, por um simples fato. É um doce, gente. O brigadeiro que a gente tanto gosta é um doce que nasceu numa campanha eleitoral. Já que a gente está no ano eleitoral, saiba que nas campanhas eleitorais, não só o lado do debate político, da disputa política, mas doces, jingles, músicas surgem. E o caso do brigadeiro ficou. Então, era o doce do brigadeiro, porque era o doce do comitê do brigadeiro. E depois, elas perceberam que podia fazer. Repare, se misturasse com amendoim, ficava saboroso. Sim. Elas mesmo criaram todos os doces que envolvem leite condensado na campanha. Então, nasceu o beijuzinho, nasceu o cajuzinho, nasceu o olho de sogra. Então, todos esses doces. E elas conseguiram angariar muitos fundos. Foi a campanha que teve mais, foi a chapa que teve mais dinheiro através dessa campanha popular. E meus alunos trabalham, fazem o brigadeiro, explicam a história do brigadeiro, explicam a história da eleição, né? Saboreiam, claro, agora mesmo de forma remota. E agora, o João Bonina me dizendo que já fez brigadeiro de mangaba. O brigadeiro de mangaba, o brigadeiro de umbu, você pode fazer brigadeiro quando você parte do princípio, você entende como funciona aquilo ali, que é a mistura justamente do leite condensado, né? A gente usa, eu gosto de usar um pouco de manteiga, e aí você já procura uma manteiga sem sal para não dar aquela interferida, você vai usar o saborizante que ali você achar mais interessante. Tem que ficar atento a algumas coisas, né? Eu já vou passar uma receita aqui, já que você disse que seus alunos estão aí. Tem que ficar o ácido que tem na mangaba, ou no limão, ou ali em outras frutas que você vai usar, se ele for usado em muita quantidade... Anote aí, gente, brigadeiro de mangaba. Vamos lá. Se ele for usado em muita quantidade, você vai acabar talhando, né? Porque quando você bota o leite e você eleva a temperatura dele e coloca um ácido dentro, as partículas se rompem e aí você tem aquela talha. Que para algumas coisas é boa, para outras coisas não tão boas. Para o brigadeiro você não quer. Então a ideia do brigadeiro de mangaba é que você vai dar uma cozinhada nela antes. Cozinhada de leve, só uma fervura. Bate ela no liquidificador com um pouco de leite. Você vai tirar o suco dela.
certo? Vai reservar esse suco, vai começar a fazer o brigadeiro e depois de uns 2, 3 minutos dele no fogo, você começa a adicionar, porque ela vai entrar nessa mistura já um pouco quente, não vai talhar e já vai dar aquele ponto no final que é soltando da panela. Pronto, acabou isso aí, ó. Botou de lado, aí entra onde entra toda a questão de criatividade, mesmo que a pessoa aí faz uma calda, se quiser, faz uma calda de outra fruta, combina muito bem uma acerola picante em cima do brigadeirozinho, aí você pode inventar, pode ser só o brigadeiro de mangaba ou brigadeiro de outra coisa, você muda o granulado, coloca uma castanha, coloca um amendoim, coloca alguma outra textura, que na verdade o granulado ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer uma crocância para dentro de um doce que é extremamente macio, né? E você, quando está na gastronomia, você procura trabalhar com vários pontos da percepção do paladar, sabor, temperatura, textura, e aí você entra no olhar, no olfato, enfim. Você trabalha todos os sentidos. O mais difícil de trabalhar é a audição, mas ainda assim já tem gente que faz algumas coisas mexendo com isso. Mas a ideia é basicamente você entender o conceito de como se faz alguma coisa e a partir daí você pega e desenvolve. Que é basicamente o que acontece, e aí já trazendo um gancho para a nossa conversa, a questão das técnicas que são passadas de uma pessoa para outra, de pai para filho, de mãe para filha, de avó para filha, de avó para neta, porque justamente qual a diferenciação de saber fazer um brigadeiro e de entender fazer o brigadeiro? É justamente o entender fazer as coisas, que é essa técnica. E aí isso você perpassa para qualquer outra coisa que você estiver ali produzindo. Você vai ter um pé de moleque, você vai ter a queijada, você vai ter a muqueca, você vai ter enfim, a feijoada sergipana. A partir do momento que o que mais me preocupa muito também nesse debate da gastronomia é até que ponto as técnicas e os saberes, né? Quando eu falo técnica, de fato são saberes, porque é você saber fazer algo utilizando alguma coisa, independente ali daquela circunstância. Então, até que ponto isso está sendo preservado no sentido de pessoas estão de fato fazendo, pessoas estão de fato trabalhando nisso, ou até que ponto a gente já está perdendo essa cultura de fazer com as mãos? Porque tem muito disso. Hoje a gente não vê muita gente interessada em fazer coisas muito manuais, né? Com as máquinas, com isso tudo, você tem hoje em dia robô cozinheiro, coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. Mas você tem um programa que consegue controlar o que ele vai fazer, mas eu achei, não, mas e o feeling, né? Porque você está fazendo comida, você vai experimentar, às vezes é mais sal, às vezes é menos sal. Mas, enfim, estão conseguindo fazer isso também. Mas uma coisa que não vão conseguir fazer é criar um robô que saiba fazer cozinhar, né? Saiba ter esse diálogo, essa técnica, esse entendimento, essa questão. Foi como até eu disse, sabe, João? Eu coloquei um negócio, acho que você viu, que é o exemplo daqui de casa do caruru. Sim. O caruru daqui não tem negócio, em primeiro lugar, nenhum prato que leve leite de coco aqui em casa. Eu já peguei esse costume, porque eu acabei aprendendo com minha mãe, com meus avós e tal. Mas eu digo assim a você, minha mãe não suporta, nem vá com ela, desculpe quem use, mas ela não suporta o leite de garrafa. Ela só quer uma coisa, porque não dá mais para fazer como era antigamente, tá ralando o coco no ralo, mas, tipo, ela quer o coco ralado, que ela tira o leite de coco dela aqui. E isso faz toda a diferença, né? Porque assim, e aí trazendo essa experiência do lado profissional, às vezes dentro da cozinha você não consegue, apesar de você querer. Você tem inúmeras limitações de pessoas, de tempo, de horários, disso, daquilo, que você não consegue. E acaba meio-dia lotado, você não vai estar lá tirando o leite de coco, né, para fazer esse caruru. Né? Então, mas a ideia isso é muito bom, porque até o processo disso acontecer, ele entra na memória afetiva, como a gente estava falando com a professora, justamente disso. O processo das coisas, ele envolve também o sabor das coisas. Eu lembro de uma frase que marcou muito, que foi de Rubem Alves: o prazer demanda tempo. Quem tem prazer rápido é galinha ou galo. Ele falou, ele deu. Então, assim, quando você entende, o prazer demanda tempo. Então, qualquer coisa que você vá fazer que vale dar ali, seja comer, seja ler um bom livro, seja ver um filme, seja estudar, mas assim, as coisas elas demandam tempo de feitura para que isso torne-as valiosas. Então, você ir ao mercado, comprar o coco para ralar, o já ralado, fazer em casa, e aí e minha família, então, lembrança muito boa disso. Minha família, parte de mãe, ela é
Ela é enorme. Família tipicamente nordestina. Minha avó teve 18 filhos. Então, era assim. É a avó Lucy que está aqui acompanhando? Não, é outra avó. A avó Lucy só teve 2. A outra teve 18. Ah, tá. Que ela está acompanhando aqui, que eu já vi que ela está acompanhando, viu? Ela é ligeira. Ela ia, já ela manda aí. E eu percebia muito isso, que quando tinha aniversário da minha avó, essa data era a data marcada, acho que nos calendários de todas as famílias grandes, o aniversário da matriarca é o aniversário da matriarca. Assim. Aniversário de sua avó, não tem como você não ir. Então, você passa 15 dias sem comer. É quase assim, para comer só no aniversário. Isso. E aí, meus tios são lá do interior, então tem esse costume, vai matar um bode, vai matar um boi, traz a galinha. E aí você tem todo o fazer que começa até no dia anterior. Então você é até um fazer machista, de fato, porque você pega uma composição extremamente da família. As mulheres vão ali para a cozinha trabalhar as comidas e você tem os homens ali conversando, comprando cerveja, enfim. Mas eu percebia muito isso. E eu sempre gostava de ir para a cozinha. Eu sempre gostava de estar ali perto, porque eu via alguma coisa, eu via outra história, cortava um quiabo, nunca deixavam chegar perto da carne, porque a carne já era o mais... quem sabia era minha tia mais velha. Então, ela que cortava. Então, isso fica muito na minha memória, que era justamente o aniversário da minha avó. Né? Eu saí para o interior, acender a churrasqueira, porque tinha muito isso do carvão como churrasqueira, mas também acho que tinha muito dessa remanescência e aí trazendo para o moquém, que a gente já conversou um pouco da moqueca e das técnicas, você tem essa técnica de cozimento que é tipicamente indígena, que é o moquém, né? Que é fazer o moqueado, que aí você... Moquear. E aí você traz isso para outras vertentes, que aí você vai ter vários saberes ali. Você vai ter o peixe moqueado, que aí depois quando você vai ali para a Bahia, eu estava pensando hoje até com meu amigo também baiano, falando sobre a carne de fumeiro, como é que surge a carne de fumeiro? Ela surge justamente dessa ideia de moquear dentro de uma oca e aquela fumaça acaba fazendo uma defumação espontânea naquele pedaço de carne. Então você já tem uma questão ali que era uma técnica de um jeito, ela foi mudada, feita de outra maneira, você tem outro produto que não deixou de utilizar aquela técnica. Você tem a muqueca, que justamente tem essa ambiguidade, né? Ela vem tanto da parte de África, de toda a questão dos ingredientes e do fazer, e você encontra aqui o moquém no sentido de você fazer algo fechado, cozido no seu próprio líquido. Então, sim, isso vai fazendo essa miscigenação, e você tem essa coisa maravilhosa que é a gastronomia, tanto sergipana quanto brasileira, porque onde você chegar, você vai ter a muqueca capixaba, você vai ter a muqueca, e aí fica essa discussão, o que é, o que não é, quem é que deixou de ser. Ah, feijoada é só carioca. Não, pô, peraí, não é bem assim. Tem feijoada carioca, tem feijoada sergipana, e elas aqui... É como eu expliquei, sabe, João? É bom lembrar, com todo respeito, todo lugar tem sua parcela de contribuição para a cultura brasileira. Ninguém aqui está também entrando em um barrismo cego, e a expressão sergipana não tem esse papel de dizer, não, só em Sergipe que é o certo. Não. Eu até vi um debate recente no São João sobre o que era mungunzá e o que era canjica, que é uma diferença regional no Brasil. Mas as diferenças regionais têm que ser respeitadas. Sim. Se no Sudeste e outras partes do país o nosso munguzá é canjica para eles. Se a nossa canjica para alguns lugares é nada mais nada menos do que curau, é curau. Se no Rio Grande do Norte munguzá é chá de burro, é chá de burro. Então, assim, a diferença que a gente tem que colocar, e aí eu cito aqui o Câmara Cascudo, sim, é outro grande investigador da gastronomia sergipana, ele tem um artigo, isso, ele tem um artigo maravilhoso sobre a farinha, sobre a casa de farinha, e nesse sentido, quem está acompanhando aqui, é saber que a gente pensa logo, porque é a cidade mais negra, o estado mais negro, que provavelmente só teve escravidão negra na Bahia. Não. Teve escravidão negra no Rio Grande do Sul até o Amapá. Onde tinha trabalho, no período colonial imperial, tinha mão de obra escrava. Talvez mais ou menos, tipo, no sentido da precisão da mão de obra, mas tinha ali escravo. Então, assim, eu citei o caso do caruru.
Eu acho que o caruru agora tem que começar a utilizar, e eu já utilizo isso, João. Não sou especialista, mas Sim. eu já utilizo isso, que facilita. É a denominação do local. A caruru, a baiana, a caruru, a sergipana, a caruru, a maranhense, a caruru, a paraense. Porque cada lugar tem sua adaptação. Sim, É sim. como a feijoada, a carioca, a sergipana, entende? O Jane perguntou aqui. Eu não entendi, Jane. Eu acho que foi na Sofreu? questão, quando eu estava falando da questão lá da família e tal. Não, no sentido que não, era muito tranquilo. Nessa questão era tipo assim, eu sempre fui, eu sempre fui esse aí. Então tá tudo certo. Diga, amigo, já estava destinado, era isso e acabou. Então, assim, não iria mudar muita coisa, não. Pois bem, João, é o que eu digo. Esses pratos, eles têm sua... É como a muqueca, a capixaba, a baiana, né? Há uma diferença total da muqueca que come no Ceará. Tem a tal da caldeirada. Peixada, né? Peixada. A peixada é totalmente diferente. Se você for para o norte do país, já são aqueles peixes de rio, que Sim. também tem essa diferença, né? Sim. E aí, outra coisa que eu acho que é interessante aqui destacar é essa diferença para a realidade que nós temos hoje da cozinha. Aí é onde eu quero fazer a pergunta a você. Dá exemplo. Hoje eu vejo que é uma cozinha que, pelo que eu vejo aí, pelos programas, é uma cozinha que ela é publicitária, né? Você vê os programas aí, publicitários, grandes programas, né? Sim. Que tem uma audiência até importante e tal, que até já destacou alguns sergipanos, algumas sergipanas. Aí você tem várias novas técnicas, como você mesmo disse. Acho que até equipamentos, técnicas, né? Eu me assustei, não sei como é que se chama. Às vezes tem prato que usa até uma espuminha, né? Com sabor de alguma coisa. Então, tem essa questão também do defumado, que também está forte, né? Então, tudo tem, como eu disse, tem todo um novo olhar. Aí eu lhe faço a pergunta, como é que você poderia inserir dentro dessas novas técnicas, desse novo mundo, esses costumes tradicionais, né? Dá um exemplo. Você trouxe aqui que você fez uma roupagem da coalhada do sertão do nosso estado, né? Sim. Trouxe algo nosso, mas tipo, já com uma nova cara. Isso pode ocorrer na cozinha, você perde a característica ou você até agrega e melhora o prato, a tradição. Me diz aí, João. Oswaldo, eu acho que é um caminho que ele perpassa para justamente o que acontece com outras questões também nesse sentido. Você tem coisas novas surgindo e você tem a cultura, isso aí eu estou fazendo leitura, que isso acontece até não só na gastronomia, mas você tem isso na música, você tem isso na arte, você tem isso em diversos momentos, que é justamente essa parte da cultura, né? Então você tem coisas que vão surgindo, porque coisas novas surgem a todo tempo, você está no século mais dinâmico que já houve na história da humanidade. E a partir desse momento que você tem essas coisas novas surgindo, eu acho que entra o perfil desse profissional, e aí eu estou usando no sentido abrangente, porque você pode ter cozinheiro, você pode ter músico, você pode ter artista, justamente porque onde entra esse perfil dessa pessoa que está antenada com essas novas mudanças, com essas novas... a gente falou aí, você falou da espuma, existe uma cozinha que era até então uma das cozinhas mais famosas, que era a cozinha molecular, né? Isso foi uma escola de cozinha por muitos anos, que era você pegar e usar a engenharia química para você mudar a forma e textura dos alimentos. Então, eram coisas inimagináveis como um gelo de caipirinha, alguma coisa assim. Você mordia o gelo e ele se abria na boca, ou um macarrão que o pessoal fazia de molho de tomate. Você usava um HH. Então, você tem essas questões que vão fazendo escola na gastronomia. E aí você tem esse profissional, que é justamente essa pessoa que tem que estar, de fato, aí antenada, porque é o que ela procura para fazer, de como fazer essa simbiose para que as coisas que antes já tem essa técnica, esse estudo, mesmo que seja de casa, mesmo que seja cultural, um pouco mais até rudimentar, mas que é testado e aprovado durante anos, então você sabe que aquilo ali dá certo, então aquela técnica ali, o jeito de cozinhar o amendoim da gente, ele já foi testado há mais tempo do que muita gente.
Então, você sabe que aquele jeito é o jeito certo de você fazer o amendoim para chegar naquele processo. Mas nada impede que ali na frente você pegue aquele amendoim e faça uma mousse que você sirva com um cordeiro a molho de uma siriguela. Enfim, você pegar e tentar juntar, e aí onde entra o perfil do profissional de ser essa pessoa apta. E aí onde entra o que a professora estava falando, que de fato tem que haver estudo, não cai do céu, você não está parado aqui, você aprende a fazer. Você tem que estudar, você tem que conversar, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, para que você crie esse repertório, tanto o repertório de saber fazer, não só na técnica, como a técnica acadêmica, mas também a técnica caseira, e você ter um repertório de conhecimento gustativo, de você saber que, eu falei aqui brincando, mas eu acho que pode ficar gostoso, uma mousse de amendoim com cordeiro e um molho de siriguela. Sim, Pensando aqui que tem que tentar, né? Tem que estudar. Tem que estudar e pensar. Mas você ter esse repertório que envolve, e aí, de novo, profissional, porque você pode ser cozinheiro, você pode ser artista, a gente está falando da expressão sergipana, a gente está falando para todo mundo aqui que é de Sergipe, eu gosto muito de bater nisso, do sergipano pegar para si a cultura dele, né? E a cultura nada mais é do que todos esses saberes que a gente está conversando, sejam gastronômicos, seja artístico, seja musical, seja folclórico. Então a pessoa que está naquele meio e que está ali se posicionando como profissional de tal, cabe a ela, e eu acho que muito disso apresentar esse público. Ó, pessoal, estou desenvolvendo essa ideia nova, eu acho que é interessante fazer desse jeito, o que vocês acham disso? E aí vai testando. Então você tem pessoas aqui em Aracaju, você tem. Eu falei da Seychelles do seu Sergipe. Você vai ter tem um grande amigo meu que é François, que também trabalha com um bistrô que envolve toda essa regionalidade. Ele estava fazendo até uma pesquisa com o pessoal quilombola lá de São Cristóvão, dos bolinhos de Iobá. Enfim, você tem um pessoal se movimentando nessa área para justamente trazer essas novas visões do que a gente pode oferecer enquanto gastronomia sergipana. Porque é justamente nesse momento onde você encontra quem... Porque o que acontece dentro da cozinha é algo mágico, e acho que acontece em vários locais que lidam com a mudança de coisas. Você pega algo, você pega um insumo, você pega um produto, você ali transforma aquele produto de diversas maneiras, e aí eu digo todo o repertório de técnica e sabor, e você vai gerar um novo produto que, muitas das vezes, é para ser consumido imediatamente. Então, você lida com a expectativa real, de frente, né? Não é tipo assim, uma camisa que você costurou e a pessoa... pode ser que ela experimente ali na hora, mas ela vai usar daqui a um tempo, ou um disco que a pessoa vai ouvir depois. Eu estou falando no sentido que você faz, e aquilo ali já está pronto. A partir daquele momento, ele tem que ser consumido. Né? E aí você consegue ter essa leitura muito mais na cara da pessoa, de saber se ela gostou. E outra coisa também, João, que a gente tem que destacar aqui, a gastronomia, a cultura, a música, a arte, até mesmo coisas como a engenharia e tal, tudo, são vivas. Sim. Então elas se transformam, o mundo está se transformando. Isso. Você foi bem claro, é um século mais dinâmico. Eu acho que em 20 anos, tipo, do início do ano 2000, né, do início do ano 2000 para agora 2020, a gente nunca viu tanta coisa em pouco tempo. Eu digo que, tipo, se você for ver de 1980 para o ano 2000, pouca coisa. Agora, se você pega de 2000 para 2020, é fatos por fato. Por quê? Talvez seja também isso que a gente está utilizando, a tecnologia. Não, né? A gente está com a geração mais rápida, né? E muitas informações. E, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar aqui que a gente tem que preservar, sim. Ninguém aqui é maluco em dizer que não tem que preservar, não, que pode alterar. Tipo, João, me recuso comer acarajé com ketchup, mostarda e maionese. Pelo amor de Deus. Ninguém me chama para comer tapioca, com todo respeito para quem gosta, sabe? E tacar uma maionese e uma ketchup dentro. Eu acho que a gente perde muita coisa. E aí é onde entra. Não é que eu estou dizendo que João pode fazer uma tapioca, vamos botar aí, em triângulo, wasabi, frita. Não, aí não vai perder a característica. Agora, meter uma maionese. É por isso que a importância do que a professora Janaína disse. Das coisas que estão sendo registradas como patrimônio, tem um estudo aprofundado, tem um dossiê. Para quando João, ou qualquer outro chefe de cozinha, necessitar entender um pouco daquele alimento que é patrimônio, ele poder ler e dizer, olha,
já sei de onde vem, a origem e tal, pronto. Agora eu sei aonde está a minha prática e onde está o limite. Justamente. Né? Porque a gente não vai chegar, é como eu estou dizendo, volto a dizer, a gente tem o exemplo da acarajé, porque o acarajé abriu um debate político muito bom em Salvador. Né? Queriam até taxar como bolinho de Jesus. Porque tem o fato de ser comida religiosa, né? A gente também não tem que esquecer disso. Mas devido à questão religiosa, teve algumas pessoas que queriam botar até bolinho de Jesus. Que né? Não tem nada a ver, é acarajé. Bolinho de Jesus é outra coisa. Acarajé é acarajé. Imagina se você mexer na hóstia, né? Falar, não, agora a partir de agora é pão de sal. É acarajé, não vai poder, né? Então, assim, a gente tem que começar também a precisar do patrimônio e tal, tudo, mas a gente tem que colocar o que a professora disse. Não está nada na caixinha, não. Por sinal, isso é horrível. Isso. Que está com a cultura estática. Gente, criatividade não é estática. Criatividade ela é dinâmica, ela precisa de dinamismo. Você tem que ser criativo, você tem que ser dinâmico. Sim. Então, assim, se você tem a dificuldade de entender que você pode muito bem transformar um produto que é tradicional seu em algo que vai se tornar maravilhoso. Dá um exemplo. Será que os índios do século XVI, XVII, XVIII teriam a noção que a tapioca deles se tornaria esse dadinho? Né? E deixou de ser tapioca o dadinho? Não. O dadinho é o dadinho de tapioca que a gente come. E tá tapioca ali. Ninguém chegou e botou lá dadinho de floquinho. Não, todo mundo botou dadinho de tapioca. Por quê? Tapioca é coisa nossa. Estou dando esse exemplo assim, para contribuir. Esse exemplo que você deu, ele é, assim, acho que ele passou até batido por mim, que olha que uma das coisas que eu mais faço é dadinho de tapioca. Mas o dadinho de tapioca, ele é um exemplo à perfeição disso que a gente estava debatendo sobre os tradicionais costumes, os tradicionais ingredientes e novas formas daquilo ali ser feito, daquilo ali ser utilizado e ser manipulado. Né? O dadinho, ele surgiu, o chefe que criou foi o Rodrigo Oliveira, do restaurante chamado Mocotó, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, na extrema zona norte. Eu já fui comer lá algumas vezes, é maravilhoso. E ele é filho de nordestinos, o pai dele e tal era nordestino e começou com o Mocotó, que é um restaurante tipicamente da cozinha sertaneja. Você tem ali, é mais voltado para a cozinha sertaneja do que, de fato, a nordestina do litoral. Você vai ter muita coisa de cozido, você vai ter muita coisa de bode, de assado e coisa e tal. Mas você também tem essas outras questões que são muito pertinentes à gastronomia nordestina, que o dadinho de tapioca explodiu lá e foi utilizado em todo o território, e é uma parada extremamente versátil, que você dá o sabor que você quiser, pode ser vegetariano, é extremamente delicioso, é barato, então você tem inúmeras razões de fazer isso. Né? Mas aí o que acontece também, que eu acho que aconteceu justamente nesse período, foi a entrada de um termo que eu acho que é bom a gente bater aqui nessa tecla quando fala em gastronomia, que é a história desse termo gourmet, que eu acho que pegou muita gente desprevenida aí, justamente quando você falava ali do aumento dos números de programas de televisão, de chefes, da gastronomia de um jeito mais visto, mais aberto, e você traz para esse campo um termo que não tem muita significação, você não consegue dizer direito o que é gourmet, e aí você parte para um princípio que eu basicamente acho que é você usar de um nome para cobrar mais caro pela mesma coisa que você estaria servindo. Então, eu sou um defensor ferrenho da briga contra o gourmet, porque eu acho que isso acaba afastando, de fato, aquilo que a gente mais quer enquanto cozinheiro, que é, de fato, que as pessoas experimentem a comida pelo que ela é. Você é Nutella, João. Você é Nutella. Eu não sou Você é Nutella. Você não gosta muito desse negócio de gourmet, não. Você é raiz. Não é Nutella, desculpe. Você é raiz. Desculpe, eu troquei. Esse pessoal que é gourmet que é Nutella. Né? Você é raiz. E assim, amigo, eu acho que a gente tem que trazer isso, porque também a gente tem que entender o nosso país. O nosso país é um país que tem pessoas que não têm nem sequer o que comer hoje. Né? Não, então, assim, a gente não pode também pegar e fazer dos pratos nossos, né, um caminho, né, como muita gente faz, né, para... Às vezes, tudo bem, você trabalha, vai ter que receber por aquilo, mas tem hora que a gente vê exploração total. Por exemplo,
muitas das vezes eu estava vendo, acontece até mesmo no pegado vamos dizer, da matéria-prima, vou colocar assim, sim. Né, do produto, porque o caso das mangabeiras, eu acho interessante. Sim. Elas sofrem porque Sergipe deixou de ser o maior produtor de mangaba do país, né? E é uma vergonha porque é o símbolo, é a árvore símbolo de Sergipe. Né? E eu não vi entes públicos se preocupar em preservar as mangabas. Né? Porque boa parte das áreas de mangaba está sendo agora colocado a interesse da especulação imobiliária. Sim. Então, o que era onde tinha mangabeiras está sendo ocupado por condomínios, edifícios e aí vai. E aí deu... saco, né? É por ali, né? Isso, a Caueira também, que é forte. Você também tem na Barra dos Coqueiros, que é onde está sofrendo um grande especulação imobiliária. E o que acontecia? Eu alcancei, eu acho que você alcançou, você comprar a mangaba dentro do mercado público, era um preço até elevado, uma porção. Mas se eu passasse de carro pela Ayrton Senna, um balde era baratíssimo. Era baratíssimo, é isso mesmo. E uma vez eu cheguei, um amigo meu, a gente estava viajando para o Abaís, um amigo meu parou, disse, vamos comprar mangaba. Aí ele disse, Oswaldo, eu não entendo. Um potinho no mercado é um valor. E aqui quando a gente compra, tipo, de onde você retira a mangaba, é baratíssimo. Eu disse, há uma questão aí seríssima. Sim. Não está, eu acho, preparando essas comunidades. O que o projeto das catadoras de mangaba faz? Que é preparar as comunidades em cooperativas, em se organizar, em se mobilizar para defender aquilo. E aí você vê uma valorização, porque quando você pegava um balde de 10 litros, custando 10 reais de mangaba, né? Você chegar a dizer bem assim, não, gente, isso aí não está certo, não. Mas mesmo assim você ia ver para as pessoas que estavam vendendo que elas não tinham informação. Muitas das vezes elas não tinham conhecimento do que aquele valor daquela fruta. É por isso que a importância, a professora Janaína foi super feliz a dizer, a gente precisa de relatórios, a gente precisa de subsídios, que a gente tenha noção do que são as coisas. Né? Talvez porque a mangaba está deixando de ser um grande produto de Sergipe. Talvez porque ninguém lembrou que, além de ser símbolo do Estado, como ela é uma espécie que ela pode estar em risco de extinção. E a gente precisa preservar. Né? Porque está na alimentação do sergipano. Mas isso é estudo. E muitas das vezes não tem estudo. E acaba que tipo, passa, né, das coisas e a gente vê as dificuldades. Eu estou trazendo isso no sentido de fornecedor e tal, que eu acho que você é a prova viva de que isso pode muitas das vezes ocorrer, né? Isso traz até para a gente também um dos problemas que você tem aí de restaurantes hoje em dia, é que você acaba não tendo, se você não tiver alguém que seja ali de fato a pessoa de frente, ou chefe, ou dono, alguém que vá ao mercado, que vá atrás desses produtos e você conseguir ter porque o que é que precisa ter? Precisa ter frequência, precisa ter qualidade e precisa ter forma de pagamentos. Querendo ou não, esses são os três tríades que movem alguma coisa quando você vai atrás do fornecimento. Né? A mais tranquila é a forma de pagamento, que você pode até fazer à vista, isso não tem problema. Mas assim, quando você tem algum problema de frequência ou de qualidade, isso acaba ficando ruim no sentido de você continuar. E aí, quando você não tem nem um fornecedor que seja assim, porque a vida da cozinha lá no restaurante é muito corrida, né? Então você não tem um tempo de vamos para a feira, faz a compra, leva para o restaurante. Quando você vê, já deu meio-dia. Né? Então tem essa questão de você ter um problema. O mercado é maravilhoso, assim, você tem coisa, quando eu vou no mercado é coisa maravilhosa que tem ali, tudo muito fresco. Eu fico até com pena porque, e aí voltando até a história do assunto de passar fome, muito da comida feita no Brasil é desperdiçada de forma que isso me dói aos nervos. Assim, é algo, quando você vai a uma feira, no mercado, você vê que a terra é tão abundante aquilo no que ela dá que acho que a gente tira de proveito, porque é muito desperdício. A mangaba tem um exemplo disso. A mangaba, se você não tem o trato direito com ela amassa ali, ela começa a soltar aquele líquido, você vê que ela tem um tempo útil muito rápido. Né? Então, e você sabe que tem dois tipos, né?
de mangaba? Quais são? Existe a mangaba de capota e a mangaba de caída. Para quem não acompanha, a de caída é que caiu do pé e que foi colhida na areia. Essa, gente, você não vai se preocupar muito com o látex, que ali é o látex. Aquele grude é o látex da mangaba. Sim. Inclusive, descoberto pelos holandeses quando estiveram no Nordeste no século XVII. Eles relatam isso lá na Holanda e levam a mangaba para a Holanda. E o que acontece? A de caída é essa que caiu, você colhe, bota no balde e tal. Essa tem mais dificuldade, porque você tem que andar uma área maior, e tanto que ela tem um preço mais elevado. Agora, a de capota, você retira, quando ela está mais ou menos, bota no balde e encapota. Por isso que tem o nome capota. Porque você embala com um jornal para ela amadurecer e utilizar. Entende? E há essa diferença, mangaba de capota. Mangaba de capota, você tem a maior prova. Se você for fazer um suco no liquidificador, você vai passar 3 dias só para limpar o látex do liquidificador. E a de caída não. A de caída você pode bater tranquilamente. A que eu usei pro brigadeiro foi a de caída. Isso aí eu me lembro. Porque eu lembro que e ela é mais docinha. Ela é mais docinha, justamente. E aí uma coisa que você tinha comentado também, que eu não sei, que é o livro, a peça de carne, eu não sei que parte que você tinha comentado que era livro. Livro é aquele negócio, o que muita gente chama também de bofe, né? Que utiliza na dobradinha, sarapatel. Não sabia que tinha esse nome de livro, não. Bacana. Muita gente diz, você vai comer o livro? Aí é porque ele parece um livrinho. Se você abre a peça, ele parece um livro. É o que chamam também de fato, não. O fato é onde fica a parte... o capim, né? Eu lembro quando... Isso, pronto, é o fato. Eu conheço como livro. Pronto. Eu conheço como livro. E quando eu vou no mercado, eu tenho esse costume. Olha uma coisa que eu acho interessante. O vocabulário da comida em Sergipe. Sim. Dá exemplo, não sei se você já ouviu. Eu sou da casa que, tipo, diz bem assim. Você, quando for comprar... Voltou. Olá. Ô, João. Pronto. Quando a gente compra fígado bovino aqui, aí você sabe quando a gente diz que o fígado tá bom? É a parte do brinco. Do brinco. Você já ouviu essa expressão? Não. E a peça do fígado é assim, parece uma orelha, né? Sim, grande. Sim, isso. Aquela parte da ponta, por que parece a parte mais molinha? Entendi. Aí dali que... E assim, eu digo porque, como eu fui, como todo mundo aqui da minha geração, daqui de casa, foi criado em feira, acho que você também é esse sujeito que ia para feira com 10 anos, 6 anos de idade. Tive algumas vivências lá na Feira Itabaiana, tinha uma família minha que era feirante lá, Então, a gente ia para feira, então o que acontece? Eu acabei aprendendo a fazer feira. E agora, na pandemia, quem faz a feira daqui de casa sou eu. Então, assim, minha mãe já diz as coisas que eu vou para os fornecedores. A gente tem fornecedor, tipo, ela veio a falecer recentemente, uma pessoa maravilhosa, com um sorriso maravilhoso no mercado. A nossa fornecedora de fígado, Ivete. Deus a coloca num bom lugar. Por um simples ato, Ivete, você tem a noção? Ela comercializava no mercado há 40 anos, fígado. O fígado dela é tipo, o boi foi morto ontem. Sim. Tava lá. Era o fígado que ela não comprava fígado congelado, que ela não suportava. Que ela disse que perde a qualidade, não é fresco e tal. Sim. Ela tem o maior cuidado. A mesma coisa é tipo, a nossa fornecedora de beijus, sarolho daqui de casa. É Teca. Teca, só para você ter noção, Teca faz parte da história do mercado. Ela comercializa, hoje já o filho, Cícero, a fábrica deles, né, a cozinha deles, é no fundo da casa deles, ali na rua Argentina, no Barra América. Certo. E é maravilhoso, o sarolho, o beiju e tal, tudo. E ela já é a 4ª geração
que faz o beiju. O filho dela já é a quinta. Sim. Então, ela, porque a tataravó dela, lá no século XIX, já fazia o sarolho e o beiju. E a receita continua a mesma, ela é muito bem tradicional. Isso e ela só de mercado, ela tem 72 anos, ela tem 82 anos e ela tem só de mercado 72 anos. Ela começou a vender com 10 anos de idade. Oh, glória. Rapaz, e isso aí que a gente estava falando é justamente onde entra essa questão de você ter esse projeto do imaterial, enfim, da cultura imaterial do sabor. É essa figura aí, é você ter o produto, a pessoa e o fazer, né? E a família, alguma coisa desse sentido, que você consiga preservar isso, dando tipos de subsídio, alguma coisa que faz. Eu sou da área e não conhecia. Eu vou procurar Teca. Teca, lá no hoje é o filho dela, Cícero, lá no cantinho do Beiju. Cícero. Minha família compra eles há 60 anos. Aí. Então, quando era o mercado antigo. Sim. E assim, vamos dar exemplo, o nosso fornecedor de farinha é há mais de 30 anos, é de Itabaiana. Sim. Até hoje. Então, quer dizer, é uma tradição, porque você conhece seu freguês. Isso. Eu tenho já o costume de dizer, olha, a gente pede a farinha redonda, que é aquela do meio, né? Certo. E a mais nova. A gente não gosta nem da fina, nem da grossa aqui em casa, é da redonda. Tem isso também aqui em casa. E uma coisa que é interessante destacar é porque quando tá ruim a gente diz. Eu digo, olha, não foi boa não. Porque é o costume que você tem, né? E você já tem uma relação com isso. Essa relação é maravilhosa. Você tem relação de 30, 60 anos, você tem isso, ó. Para eu comprar de novo de você, é bom que vamos melhorar aqui e tal. E aí a pessoa vai criando esse vínculo. E eles são honestos, viu? Eles são honestos. Eles dizem, olha, o fígado não tá bom. O fígado não tá bom. Não leve. Não leve porque você dor de cabeça. A carne de sol da gente é uma senhora que é de Sede de São João, né? Que ela comercializa no mercado há 57 anos. Ela comercializa no mercado há 57 anos. Ela comercializava no Thales Serrais, hoje está no Virgínia, né? E o que acontece? Ela mesmo, João, ela tem a maravilha de, tipo, botar a maquineta de cartão em grupo. É um grupo mesmo, é um número de clientes. A carne dela é sensacional. Eu não estou aqui para fazer propaganda de Dona Inácia. Por fazer, não. Porque quando não presta, eu digo que não presta. Se você não fizer uma coisa que não seja bom. É a mesma coisa, eu quero que digam isso comigo.